Boa tarde, crianças. Vamos começar mais um dia de aula com muita alegria. Hoje, segunda-feira, iniciando uma nova semana. Vamos pedir que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria e que possamos aprender cada dia mais. Todos de cabecinha baixa, olhinhos fechados, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia. Muito obrigada por teu amor, por teu cuidado, por tua proteção. Abençoe a nossa aula, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Olha aqui no fundo que cenário bonito na nossa sala. Uma girafa, um leãozinho, um elefante, um porquinho, uma zebra, um céu ensolarado e bota o sol aqui em Ribeirão Preto, né? Que delícia esse calor. E uma árvore bem bonita, tudo isso esperando os alunos que irão voltar na próxima semana. Ok, crianças? A professora está ansiosa pela volta de vocês. E aqueles que não vão voltar, a professora vai continuar gravando um vídeo especial para você que está em casa. Vamos continuar a nossa aula bíblica, que semana passada a professora não contou. Quem lembra que história eu estava contando? Fica até difícil de lembrar, depois de tanto tempo sem ouvir a história, né, crianças? Mas eu vou lembrar vocês. Na nossa sala tem um menino que tem o nome da história que eu estou contando. Quem será? É a história de Daniel. Daniel, ele foi deixado em um país bem distante de onde ele morava. Ele foi viver com um rei e ele estava lá para trabalhar, ajudar. Ele e outros meninos estavam lá. Mas quando Daniel chegou, ele foi até um servo do rei e disse que ele não poderia comer da comida do rei, porque de onde ele vinha, Deus não permitia que eles comessem aquele tipo de comida. Então, o servo deixou que Daniel comesse somente da comida que ele estava acostumado, ele e seus 3 amigos. Então, Daniel, ele continuou fazendo sempre o que agradava a Deus. Daniel cresceu e se tornou um homem de bem. O rei se chamava Dário. O rei Dário gostava muito de Daniel. E isso fez com que outras pessoas ficassem com inveja de Daniel. Inveja é um sentimento ruim. Lembra que a professora explicou? Nós não podemos ter inveja do nosso amigo, de ninguém, porque esse sentimento cresce no nosso coração e isso nos faz mal. Então Daniel, ele era um homem muito bom, mas aqueles 3 amigos invejosos que ficavam desejando mal para Daniel, estavam tentando fazer com que Daniel fizesse algo de errado para correr e contar para o rei, mas Daniel não fazia. Daniel era um homem certo, correto. Então eles perceberam, poxa vida, está difícil fazer Daniel cometer algum erro. E eles perceberam que todos os dias Daniel subia para o seu quarto 3 vezes ao dia. E durante aquelas 3 vezes que ele ia para o quarto, ele abria a sua janela, que era virada para a rua. E lá ele falava com Deus. Ele orava em voz alta. E Daniel conversava com Deus. Daniel era amigo de Deus. Então aqueles 3 homens falaram assim: vamos fazer um decreto e pedir para o rei assinar, porque é a única forma que eu estou encontrando de prejudicar Daniel. Então eles foram até o rei. Olha aqui os 3 indo até o rei. E falaram assim: rei, vamos fazer um decreto que pode valer por 30 dias. Esse decreto, rei, será assim: ninguém poderá orar para outro Deus, a não ser o Senhor, o rei Dário. Naquele momento, o rei achou super legal. Olha, as pessoas irão orar para mim? Que legal! É claro que eu vou assinar esse decreto. E se tornou uma lei, e o rei assinou.
Agora, ninguém mais poderia orar para outro Deus a não ser o rei Dário. E Daniel, quando soube desse decreto, será que Daniel obedeceu? Porque Daniel, ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia. Ele abria a sua janela e lá ele falava com Deus. Então Daniel ficou sabendo e ele pensou: e agora o que eu vou fazer? Será que eu paro de orar? Será que eu oro em voz baixa? Será que eu fecho a janela para orar, para ninguém ver? Não. Daniel sabia que o mais importante era obedecer. E ele sabia o quanto ele precisava de Deus e o quanto ele precisava falar com Deus. Então Daniel fez do mesmo jeito que ele estava acostumado a fazer. Ele subia para a oração dele as 3 vezes. Provavelmente, crianças, era de manhã, à tarde e à noite. As vezes que Daniel orava e falava com Deus. Então, depois daquela lei que o rei assinou, Daniel fez do mesmo jeito. Ele abriu a sua janela, ele se ajoelhou no chão e lá ele falou com Deus. Senhor Deus, obrigada. E ele agradeceu e ele louvou e ele conversou com Deus. Mas adivinha só quem foi que viu Daniel orando? Isso mesmo, aqueles 3 homens. E eles correram lá e contaram para o rei: Rei, o senhor não sabe o que nós acabamos de ver. Daniel, ele estava orando, ajoelhado, com a janela aberta, orando para o Deus dele. Naquele mesmo momento, o rei entendeu por que esses 3 homens queriam tanto esse decreto. O rei gostava muito de Daniel e o rei não queria fazer mal para Daniel. Ah, professor, esqueceu de contar que quem quebrasse a lei seria jogado na cova dos leões. Foi o que o rei Dário assinou, foi o que os 3 sugeriram, que quem fosse pego orando seria jogado na cova dos leões. E quando o rei soube que Daniel estava orando, o rei pensou: como esses 3 homens são maus, eles fizeram isso só para prejudicar Daniel. E o rei pensou: como agora eu vou jogar Daniel na cova dos leões? Eu gosto tanto de Daniel, eu não posso fazer isso com ele. Mas naquele mesmo momento os 3 homens falaram: rei, o Senhor não pode quebrar uma lei. Se o Senhor falou que vai jogar na cova dos leões, o Senhor tem que jogar. O rei abaixou a cabeça, bem triste, falou: é verdade, eu tenho que cumprir o que eu falei. E naquele mesmo momento chamaram Daniel. E os leões estavam famintos. E quando eles abriram a jaula do leão, na verdade era uma cova. Cova é um lugar que fica embaixo do chão. E aqueles leões ficavam lá embaixo. E tinha uma pedra bem pesada que tampava os leões para eles não saírem. Quando tirou aquela pedra e destamparam e viram os leões, eles estavam rugindo. Porque eles estavam com muita fome. E começaram a descer Daniel. Olha aqui, crianças, como esses leões estão famintos e como eles estão bravos. Eles não viam a hora de pegar Daniel. Mas naquele mesmo momento, o Senhor Deus, que é o Deus com quem Daniel conversava todos os dias, tranquilizou os leões. Deus fechou a boca dos leões e aqueles leões ficaram calminhos. Então eles tamparam a cova e deixaram Daniel dormir lá por uma noite. E de manhã, quando o rei chamou, tirou a tampa, foi lá e chamou Daniel: Daniel, estás aí?
que eles esperavam? Que não, que Daniel já tinha sido comido pelos leões. Mas Daniel respondeu: sim, rei, estou aqui, o meu Deus me guardou. Quando o rei ouviu a voz de Daniel, o rei não acreditou. E ele falou: o Deus de Daniel é o verdadeiro Deus. O Deus de Daniel é um Deus poderoso, é um Deus verdadeiro, porque protegeu Daniel de todo mal. E olha aqui, crianças, Daniel estava deitado nos leões. Ele ainda teve uma noite confortável, ele dormiu gostoso, nem passou frio, nem dormiu no duro, porque os leões aqueceram e deixaram Daniel encostar nele, e eles são tão macios. Tem uma musiquinha que fala sobre Daniel e os leões, a professora vai cantar para vocês. Homem valente, Daniel sempre orou. Daniel foi valente e Deus dele cuidou. Daniel orou e não se amedrontou na cova dos leões. Daniel estava protegido, pois Deus respondeu suas orações. Ao amanhecer o rei perguntou: Daniel, estás aí? Daniel então lá do fundo gritou: Deus me guardou aqui. Homem valente, Daniel sempre orou. Daniel foi valente e Deus dele cuidou. Vamos aprender com Daniel: confiar sempre no Senhor, porque Deus sempre cuida de todos nós, não é verdade, crianças? Então vamos continuar a nossa aula, vamos ter caligrafia. Peguem a apostila de vocês e vamos rever uma nova letra. E hoje nós vamos rever a letrinha B. B diz B, como em burro, como em breno, como em bola, como em baú, como em boneca e como em bebê. B diz B, como em burro. Nós temos aqui a letra B, que é uma consoante. Quando eu junto uma consoante com uma vogal, eu vou ter uma sílaba. Que sílaba é essa, crianças? B, 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 B. Mas e se eu tiro a letra E, a vogal E coloco a vogal A? B, A, ba, B, A, ba. Se eu tiro a vogal A e coloco I, B, I, bi, B, I, bi. E se eu tiro o I e coloco a vogal U, que sílaba eu vou ter? B, U, bu, B, U, bu. E se eu tiro a letrinha U e coloco a vogal O, B, O, bo, B, O, bo. Então vamos lá, crianças. Nós vamos fazer na linha 1 o nome. Na linha 2, nós vamos passar por cima do B, B maiúsculo, passando por cima, e do B minúsculo. Certo, crianças? Na linha 2 ainda, nós vamos fazer a sílaba bo. Para fazer a sílaba bo,
eu preciso do B. E qual vogal, crianças? Bo. A vogal O. Muito bem. Aqui eu tenho a vogal Bo. Então, na linha 2, nós vamos fazer a vogal Bo. B, passando por cima. Bo, dá 2 dedinhos, faz o Bo de novo. E na linha 3 nós vamos escrever uma palavrinha. Nós vamos escrever a palavrinha bala. Para escrever a palavrinha bala, quais são as sílabas que eu vou precisar? Ajudem a professora. B, para fazer a sílaba ba, eu preciso do B e do A. Parabéns para quem falou A. Então, tenho aqui a sílaba ba. Mas agora eu quero escrever bala. Vou precisar de outra sílaba. Para fazer a sílaba lá, eu vou precisar de qual letrinha? Lá. Olha, eu ouvi alguém falando a letrinha L. Muito bem. Vamos precisar da letrinha L. Mas para formar a sílaba lá, qual é a outra vogal que eu vou precisar? Muito bem. O A. Bala. Então, eu tenho aqui 2 sílabas. Bala. Parabéns para quem conseguiu acertar o nome das letrinhas. Então, linha 1, nome. Linha 2, B e sílaba bo. E linha 3, a palavrinha bala. E a professora vai mostrar para vocês como vai ficar no livro de caligrafia de vocês. Então, aqui, crianças, é assim que vai ficar. A professora já fez o dela. Linha 1, o nome. Linha 2, B, sílaba bo. E linha 3, a palavrinha bala. Façam com muito capricho. Hoje é só essa tarefinha. E mandem para a professora. Beijos e até a próxima aula.